Gente, vocês viram que a jornalista da Globo, Andréa Sadi, disse para o Roberto Marinho, que é adversário do Pacheco na luta pela presidência do Senado, só se você for completamente maluco, só se você for alguém que já perdeu o cérebro, que o cérebro é totalmente corroído por uma ideologia esquerdista, só se você for um completo canalha para você achar que o que ela falou é uma coisa normal. É um absurdo o que a gente está vivendo. É um absurdo. E eu quero mostrar como que isso afeta nós, os cristãos. Fique comigo até o final que eu te conto. Bora para mais um vídeo, curta, comente, se inscreva. Vamos lá. É um show de horrores. É um negócio assim, não dá para acreditar que a gente está ouvindo um negócio desse nesses dias. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. Eu não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão. Exatamente. De que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade e segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Tudo bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então, que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia, se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí, na hora em que o parlamento disser ok, então aí você começa a executar. Mas hoje não existe isso. Mas o parlamentar não tem responsabilidade, então fala o que quiser. Tem responsabilidade. E deixa lá. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o conselho de ética. Ok, vamos à fala da jornalista. Não é censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não, que o fato de que eles estão prendendo pessoas pelo que elas vão falar. Não é censura prévia. Não é sobre isso. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, golpismos, atos terroristas. Não posso crer como um democrata como o senhor, que diz que é democrata, não posso crer que o senhor está defendendo isso. E assim, olha que coisa, né? Como que eles usam as palavras. Olha, é fraude que eles estão dizendo? Eles incitam a violência? Porque é verdade, quem pode ser a favor de incitar a violência? É ou não é? Então, eles usam as palavras de um modo que quem discorda deles é um canalha. É como se eles falassem de valores morais absolutos que são inquestionáveis. Então, usam da semântica, usam da linguagem para manter uma hegemonia mentirosa. Mas tá bom, vamos lá. Vamos a alguns exemplos de que há censura, sim. O mais clássico para mim é o do Nicolas Ferreira, que fez um vídeo falando sobre o que o Lula sempre falou, que o Lula defende o aborto. E aí ele foi censurado. Alegaram que era fake news. Entretanto, logo nos primeiros dias do governo do Lula, o Lula colocou uma ministra que já foi logo de cara defendendo o aborto. E o Lula tirou o Brasil de um tratado internacional que combatia o aborto. Ok, o que o Nicolas falou, o Lula defende o aborto, foi fake news. Censuraram o rapaz. Veja bem, fake news é tudo aquilo que contradiz a visão de mundo dessa galera. Fake news é qualquer verdade, por mais óbvia que seja, que exponha a hipocrisia e a canalice dessa galera. Se a gente expõe, usando as palavras deles mesmos, contra eles, é fake news, é fake news. É um absurdo. O Rogério Marinho disse o seguinte, estão usando a democracia para ferir a democracia. Todo regime socialista, ele foi totalitário, ou seja, é um sinônimo de ditadura, não é totalitário, ou seja, total, que vem de total, que o socialismo ele toma conta de toda a sociedade e fazendo isso, obviamente, acaba sendo um regime ditatorial. Então, totalitário quase que vira um sinônimo de ditadura. Então, todo regime totalitário, socialista, ele sempre afirmou ser democrata. Ai, maravilha! Que coisa! O Roberto Marinho disse que consentimentos comuns são a lei. A lei, disse ele, é a garantia, minha e sua e de qualquer um, de que vamos ter previsibilidade jurídica. É necessário mudar a lei? Então vamos mudar a lei. Se instituirmos a censura prévia, se instituirmos a negação de que você pode falar sobre qualquer assunto, que façamos isso pelos caminhos jurídicos, pela lei. Sabe o que ele está fazendo aqui? Sem risinho de canto, ele está sendo sarcástico. O que ele está dizendo é, o que vocês estão fazendo é contra a lei. Censurar as pessoas, dizer que as pessoas não podem falar de certos assuntos, como, por exemplo, vacina. Não pode falar de vacina. Não pode questionar de forma alguma. Ou lembra também pessoas que foram proibidas de falar sobre o Lula?
Lembra de emissoras de TV, canais do YouTube que foram proibidos de falar verdades sobre o Lula? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vocês estão quebrando a lei. Agora, se vocês querem dizer, né, estabelecer a censura como algo legal, então mudem a lei, mudem a lei. Coloquem lá na lei, agora a censura é legal. Querem proibir as pessoas de falar? Então vamos mudar a lei. Ele está sendo sarcástico. E a jornalista, né, global disse, eu estou defendendo a democracia. Ora, um dos pilares da democracia é a liberdade de expressão. Ela diz defender a democracia ao defender que se cale pessoas que dizem o óbvio, que o Lula foi condenado, por exemplo. Ele não foi absolvido, lembra? Quem dizia que o Lula foi condenado, e de fato ele foi condenado, foi acusado de fake news, pelo amor de Deus. Lembra do Bonner? Você não deve nada à justiça, Lula. Pelo amor de Deus, o Lula foi culpado em 300 mil instâncias. Nem o STF, ao soltá-lo, disse que ele era inocente. Então, alegou que houve erros ali, processuais e tal, babá. Mas enfim, nem o STF disse que ele era inocente. Aí o Lula vem e fala, olha, você não deve nada à justiça. Isso é fake news. E a gente não fica dizendo, olha, o Bonner não pode mais abrir a boca, porque nós somos seres humanos, nós somos inteligentes, não precisamos do grande irmão, do Estado, do papai de todos. Não, a gente sabe, isso é um absurdo, isso é ridículo o que ele está fazendo, é ridículo, é um absurdo. Nós devemos julgar o que é verdade, o que é mentira. Agora o governo vai ter o Ministério da Verdade para que ele julgue o que é verdade, o que é mentira nas redes sociais? Ah, é um absurdo, é um absurdo. Então a questão aqui é, o Estado é que vai definir o que é verdade, o que é mentira? É a Rede Globo? Ela é uma mentirosa contumaz? Ela que vai definir? Isso aqui me lembra demais o que a gente está vivendo. E você já vai ver a relação disso com a igreja já. Com esse livro aqui, ó, 1984, tem aqui na minha livraria, eu vou deixar aqui o link. É leitura obrigatória, você tem que ler. E às vezes as pessoas não gostam de ler porque, não entendem muitas coisas. Eu tenho uma resenha aqui no meu canal sobre o livro, então assista a resenha, aí vai ficar facílimo de ler o livro. Uma leitura gostosa, prazerosa. Por que vai ser gostosa a leitura? Porque você vai ver. Parece que ele escreveu isso aqui hoje de manhã. Tá? É genial, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Fundamental para os seus filhos. Mas enfim, neste livro aqui, o autor está descrevendo um Estado totalitário. Ele queria descrever através de sua obra como era o regime socialista na União Soviética. Um lugar em que não havia liberdade. E nesse Estado totalitário havia o Ministério da Verdade. Qual era a função do Ministério da Verdade? Mentir! Eles mentiam tanto que eles conseguiam o milagre de reescrever o passado. O passado não é estático. O passado ele é inalterável, não é? Não. Para quem tem o Ministério da Verdade, é possível alterar até o passado. Por exemplo, o partido havia dito em fevereiro que a ração de chocolate não seria diminuída. Entretanto, passou o tempinho e a ração deveria ser diminuída de 30 para 20 gramas. E agora, o que fazer? E o que fazer? Eles tinham dito que não ia diminuir, que não iriam diminuir. E agora? Então, eles faziam o seguinte, pegavam a promessa original e a substituíam por uma advertência, jogando no buraco da memória aquele primeiro documento. E aí sim eles alteravam o passado. Não, nós nunca falamos que a gente ia manter para sempre a mesma quantidade de ração. As profecias do grande irmão, que não havia... O grande irmão representava o Estado, tá vendo? O Estado é o grande irmão, ele nos ama, ele cuida de nós. Não, vocês são pequenininhos, vocês não sabem o que é verdade e mentira. O Estado é que sabe, ele vai nos proteger. As profecias do grande irmão que não haviam se cumprido eram simplesmente reescritas. Por exemplo, se no passado o partido estava em guerra com o país A, e agora esse país A é parceiro do Estado, do partido, a história era simplesmente reescrita. Nunca fomos inimigos do país A. Quer ver um exemplo disso? O impeachment da Dilma, foi certo? Foi. A gente sabe que foi. Mas amanhã, se o PT se manter no poder, vai ser reescrito. E vai ser reescrito na escola, as crianças vão aprender que isso foi golpe. Eles reescrevem o passado, tá vendo? É um absurdo? É uma coisa assim ridícula? O autor, ele descreve, não só ele, como os grandes autores, eles escrevem assim esses absurdos, eles pintam esses absurdos, justamente para mostrar para nós os absurdos da nossa vida que muitas vezes nós não percebemos. Os absurdos da vida real. E é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Afinal, a Rede Globo, que mente o tempo todo, dizendo que devemos punir mentirosos, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Veja um outro exemplo do que George Orwell escreveu aqui na Rede Globo. Quer ver? De reescrever a história. Fique em casa, eles disseram, lembra? Deram a ordem para nós, seus genocidas! Mas aí lembra o que a jornalista da Globo disse recentemente? Fique em casa se puder. Nós dissemos, fique em casa se puder, naquela vez que entrevistaram o Bolsonaro. Tá vendo como que eles reescrevem o passado? Fique em casa. Eles deram a ordem pra gente, os atores globais que iam pra festinha clandestina, que iam trabalhar,
que iam fazer Cooper, lá em Copacabana, eles deram a ordem para nós. Fiquem em casa. Chamaram de genocida o seu João, que foi cometer o crime de trazer o pão para casa. Mas aí, o fique em casa deu ruim, inflação alta, subiu o preço de tudo. Pelo amor de Deus, vocês lembram o preço do carro? Como que subiu? Vamos falando só, pegando um exemplo aqui. Subiu assim absurdamente o valor de um carro. Então eles disseram, fique em casa, deu ruim. O que eles fazem diante disso? Eles assumem o erro? Não. Eles põem para girar o Ministério da Verdade. E dizem que nunca fizeram isso. Que o que eles disseram, na verdade, foi, fique em casa se puder. É absurdo? Estão chamando a gente de idiota? Então, como no livro, é absurdo? É absurdo, é o que está acontecendo. E o óbvio disso é, se eles estabelecem o que é verdade e mentira sobre política, quanto tempo para estabelecer o que é verdade e mentira sobre religião? E começarem a querer prender também os líderes religiosos que não seguem a cartilha deles. Pois a Rede Globo, ela tem uma verdade sobre religião. A esquerda tem uma verdade sobre religião. Aqueles pastores progressistas que foram após do Lula, os pastores que a Globo leva aos seus programas, eles são a verdade sobre religião para a Globo. Uma religião que não tem verdade absoluta, em que o Jesus deles não julga ninguém, que no fim todo mundo vai ser salvo, que em nome do amor pode tudo, se desculpa tudo. Esta é a religião verdadeira para eles. Agora, um Jesus que condena ao inferno os que não creem, que chama de pecado todo tipo de perversão sexual. Esse Jesus é fake news. Esse Jesus é fake news. Os pastores que pregam sobre este Jesus, como descrito na Bíblia, serão taxados de propagadores de ódio, da mentira. Onde já se viu isso? Como assim? Vocês estão dizendo que há pessoas que não herdarão o reino dos céus? Os homicidas, os adúlteros, os impuros sexualmente não herdarão? Vocês estão incitando ódio. Que Jesus é esse? O Jesus do pastor que veio aqui ao nosso programa não falou isso não. O meu Deus não é assim, diz alguém da Rede Globo. E aí, eles que gostam tanto de prender, soltaram as garrinhas aí já prendendo todo mundo, querendo prender todo mundo, em relação aos políticos, né? Querendo prender os políticos da direita, censurar. Amanhã, será que eles vão fazer isso? Em relação à igreja, que vão descrever também como fake news? Nós seremos chamados de incitadores de ódio por pregar que só Jesus salva. Você duvida disso? Amanhã eu vou soltar um vídeo aqui sobre o que o governo da Bahia disse sobre nós cristãos. Você vai ficar assustado. O que o governo da Bahia disse? Que Deus dê graça à sua igreja, como sempre deu, para não sucumbirmos à mentira. Não sucumbimos, que sejamos fortes para pregar a verdade. Comente aqui alguns exemplos de mentira da Globo. Você lembra de algum? Vai, vou dar mais uma, que eles chamaram, quando o Fidel Castro morreu, aquele ditador que tomou o poder via golpe, eles chamaram o Fidel Castro de presidente. O presidente é eleito, poxa. Vai, esse é um exemplo. Escreve aqui um exemplo de mentira. O William Bonner mente mais, o Jornal Nacional mente mais que as novelas da Rede Globo. Eu sempre brinco com isso. Quando o William Bonner fala boa noite, eu dou uma olhadinha na janela. Deixa seu comentário aqui, escreva aí uma mentira da Rede Globo que você já viu. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.